Bom dia, pessoal. Hoje nós temos como abertura, nós temos um trecho de um poema de Tagore, dedicado a Sri Aurobindo, ainda na época em que Sri Aurobindo estava ainda envolvido na política, foi antes de ter sido preso. O poema se chama Namaste, ou Namaskar. E, e temos a abertura de uma peça de teatro de Sri Aurobindo, que se chama Eric, e então, eu vou dizer alguma coisa sobre essa peça quando nós formos ler o texto, e logo temos um poema de Cherubim no final. Então, podemos começar com. Então, esse poema de Tagore, que é um poema assim, meio longo, como eu disse, é uma saudação a Cherubim, uma homenagem a Cherubim. E Cherubim do o revolucionário. Mas ele veio ao Ashram, que ele pediu um encontro com Cherubim, quando Cherubim já estava retirado. Shrubindo recebeu Tagore por, acho que 20 minutos, algo assim, em Pondicherry. E, e Tagore conheceu a mãe, quer dizer, eles se encontraram na, no Japão, e tem até uma foto, acho que com Tagore e Richard e outras pessoas do Japão. E, e parece que ele pediu à mãe para que ela fosse se ocupar da escola que ele tinha aberto aqui na Índia, Shantiniketan, que é uma escola muito conhecida. E ela, claro, ela já sabia onde é que ela tinha que ir, né? Ela tinha que estar com o Cherubim. Então ela não aceitou, mas assim já havia um contato, né, com a mãe, um contato com o Cherubim. O trecho é um trecho curto que eu do poema maior. Rabindranath, ó Aurobindo, inclina-se diante de ti. Ó amigo, amigo do meu país, ó voz encarnada, livre da alma da Índia. O mensageiro ardente que com a lâmpada de Deus veio. Onde está o rei que pode, com uma corrente ou opressão, castigá-lo? E assim, hoje eu ouço o rugir agitado do oceano, provocado pelo vento tempestuoso, a dança impetuosa da fonte, tumultuosa, rápida e cega, rompendo sua jaula rochosa, a voz de trovão profunda, despertando, como um toque de clarim, as nuvens adormecidas. Em meio a esta canção triunfante, vasta, que me circunda, Rabindranath, ó Aurobindo, se incline diante de ti. Aqui, eu imagino que ele está falando sobre como a voz de Sri Aurobindo despertou o povo indiano, né? Essa voz, o rugir do oceano, esse vento tempestuoso, a dança impetuosa. Isso corresponde, são imagens que correspondem, digamos, àquele movimento que surgiu, né, a partir daquele momento onde Cherubim era um dos líderes, e então, assim, acho que ele se refere a isso, essa voz que despertou como um toque de clarim as nuvens adormecidas.
Eu estou... Então, quando eu pensei nesse texto, se vocês lembram, assim, há alguns anos, assim, acho que nos primeiros anos das nossas leituras, 21, 22, nós lemos até em conjunto, a abertura de Perseus, o Libertador. Acho que cada um de nós leu um personagem, né? Acho que foi assim, Ricardo encontrou umas imagens, e era muito bonito, porque era a imagem de Atenas, que o Cherubino usou como imagem da mãe, né? Que transformadora, né? Que vem mudar, trazer mudanças àquela sociedade da época. Então eu pensei em Eric, que é... Então, o Cherubino, nas peças de teatro dele, ele, ele tomava uma grande liberdade histórica. Então, ele usava certos momentos históricos como um pano de fundo, né, para ilustrar ou para, como se pode dizer, basear, né, do que ele queria dizer. Então, essa abertura de Eric, nós podemos notar duas coisas. Eu chamo a atenção assim, de duas coisas. Uma é a unificação. Quer dizer, Eric é o personagem, é um príncipe, é um herói viking que luta pela unificação da Noruega. A Noruega estava dividida em clãs e então ele estava lutando para unificar a Noruega. Então essa coisa de unificar já é assim, essa é característica de Chernobyl, né? Essa coisa de unificar as nações, né? Criar essa unidade das nações, unificar os países. Isso que a gente vê de se desenvolvendo depois, né? Inclusive no mundo, essa tentativa, esse esforço pela unidade, né? E tudo que impede, os obstáculos, as resistências, assim, tudo que não quer. Então, essa coisa interessante Eric já nessa época, a época dos vikings, eu imagino assim, o ano 800, eu imagino, algo assim. E uma outra coisa é o, o papel do amor nessa unificação, como a gente vai ver. E a terceira coisa, a presença da Mãe Divina. E, então, nós vamos ler, depois podemos comentar um pouco mais depois. Aqui é Eric quem está falando, né? O herói. Erik, da Noruega, o primeiro aquece fiordes frios, refúgios profundos da desunião, do fundo de suas fendas ásperas e fissuradas, enfim obedecem. O monarca de 1 milhar de vikings. Sim, mas por quanto tempo essa monarquia durará? Que somente com a rapidez de uma espada assumiu seu assento irrequieto. A força do galgo de ferro que persegue, a força do galgo de ferro que persegue impiedosamente vivo sua presa ofegante, pode manter para o curto esplendor da vida o que ele conquistou. Mas quando a espada se rompe, ou quando a morte se mostra ainda mais rápida, todo esse reino construído com labor, dissolvendo-se como uma nuvem transitória, retornará àquilo que era, fissurado, dividido pela discórdia. Eu encontrei o modo de congregar a espada do guerreiro, construtor da unidade,
Mas onde está o meio de soldar? Onde, ó Thor e Odin, mestres do mundo setentrional? Sabedoria e força eu possuo, mas alguma potência está escondida, que eu não possuo. Eu gostaria de encontrá-la. Ajuda-me, poder, qualquer que tu sejas que faz o mundo mover-se e que não foi revelado a Eric. Algum sinal eu peço. Então ele ouve uma voz, ele tem alguém cantando do lado de fora. O amor é o auro dos deuses, para unir os corações. O ferro se rompe, a espada dorme na tumba de seu senhor. O amor é divino. O amor é o auro dos deuses, para unir os corações. É essa a tua resposta, Freia, mãe do céu. Nós nos esquecemos de ti. O coração, o lugar é lá, porque a unidade é a doce substância do coração. E ela não é uma corrente que amarra, não é ferro nem ouro, nem nenhum pensamento incapaz conhecido pela razão. Como adquirir essa unidade? Onde? Dá-me uma rede para atrair essa fugitiva a uma cilada. Ela é demasiado imaterial para minha mente, inflexível. Podemos ver aqui que ele, na primeira parte da introdução, ele invoca Odin, e essa é a trindade do mundo nórdico, que é Odin, Thor e Freya. Então, ele não invoca Freya, ele invoca a força, o poder, Odin e Thor. Mas aí, quando ele tem essa resposta, que é esse verso, né, de alguém que está cantando do lado de fora, então ele pede uma resposta, então essa é a resposta. Então, ele esqueceu, então ele diz, Freya, mãe do céu, nós nos esquecemos de ti. Então, ele se dá conta que ele esqueceu, justamente, de invocar a mãe. Ele invocou o poder e a força, mas ele esqueceu, né? Então ele se dá conta. Então ele diz, o coração, o lugar é lá, porque a unidade é a doce substância do coração. E ela não é uma corrente que amarra, não é ferro nem ouro, nem nenhum pensamento incapaz, conhecido pela razão. Como adquirir essa unidade? Onde? Dar uma rede para atrair essa fugitiva, quer dizer, a unidade, né? A uma cilada. Ela é demasiado imaterial para a minha mente inflexível. Então, a voz continua a cantar do lado de fora. Quando o amor deseja o amor, então o amor nasce. Os ricos presentes não o submetem. Tampouco a magia da beleza escapa a seu desdém. Quando o amor deseja o amor, então o amor nasce. Então, essa é digamos, a heroína, né, que vem. E, então, é toda a trama, né, da história. Eu não vou contar aqui, mas eu gostaria justamente de ilustrar aí essa coisa histórica, né? E a presença da mãe e do amor. E porque justamente nessa época, o amor não era considerado, não tinha, digamos, esse aspecto mais universal que tem hoje, né? E,
Então, para que esse amor emergesse, né? Emergisse, não sei como é que a gente diz, né? Pudesse emergir, foi ainda muito ligado a relações pessoais, né? Então, quando Eric pede sinais, então o sinal que vem é um amor, mas é um amor muito humano, um amor por ela e ela por ele, mas era o amor. Foi com esse amor e com essa relação, essa coisa que acontece entre os dois, a trama da história, que justamente ele consegue vencer os seus obstáculos para reunir a Noruega. E, mas eu achei muito bom, porque justamente como a gente vai ver hoje um pouco na nossa leitura da vida divina, os elementos como que vão surgindo, né, que como estão e que na evolução da humanidade eles não na origem eles estavam como que escondidos, velados, né, submergidos na inconsciência e que pouco a pouco vão se desenvolvendo, vão se desdobrando, né? E então o amor, esse amor como a gente vê hoje, esse é muito mais impessoal. Hoje pode-se falar do amor, um amor universal, se fala disso hoje. Mas nessa época, não. Quer dizer, o amor era ainda muito limitado às relações humanas, muito pessoais. E então, se a gente pensa, quando a gente lembra aquele aforismo de Cherubino, né, quando ele fala dos quatro eventos que marcaram a história da humanidade, nos que se questiona se existiram, que um é a queda de Troia, Cristo, a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, que humanizou a Europa. Quer dizer, Cristo trouxe justamente esse elemento, quando ele diz humanizou, que diz fez a Europa sair da... Então, ele fala de Krishna em Vrindavan, que trouxe a devoção. Então, a devoção é o quê? A devoção é o amor, né? É a Bhakti. Então, foi essa base, né, que nasceu, de certo modo, se desenvolveu, não é que nasceu, mas que desenvolveu aqui na Índia. Então, foi assim, o Krishna, com essa Bhakti, né, essa devoção, foi o Buda, né, com a compaixão, e que esses valores, esses sentimentos foram pouco a pouco se espalhando e chegaram justamente a, assim, Jesus Cristo, que recebeu muito disso. Então, mas não era uma coisa justamente tão, eu diria, quase diversificada, né, como é hoje. Porque hoje você tem também o amor individual, mas também se fala muito desse amor universal, esse amor pelo outro que a gente nem conhece, que é essa compaixão, esse amor, essa empatia, que são elementos, né, que não existiam, né, quer dizer, existiam escondidos, né, mas que foram se desenvolvendo e que fazem parte justamente dessa evolução humana, que é muito lenta, mas que é inevitável, né? Então, assim, com essa história, eu pensei em Ericos também, porque tem esse elemento assim, da mãe, essa presença da mãe, e a presença desse amor, que quando então ela diz, quando o amor deseja o amor, então o amor nasce. Os ricos presentes não se submetem, tampouco a magia da beleza escapa a seu desdém. Quando o amor deseja o amor, então o amor nasce. Essa peça de Cherubim é muito bonita. Nós já montamos essa peça há alguns anos. E é muito guerreira, assim, muito forte, muito bonita. E Cherubim escreveu assim em Pondicherry, já estava em Pondicherry. E foi justamente aquele momento de passagem, quando ele chegou em Pondicherry, em 1913, 14. Acho que foi antes da revista Área, né? Começar a Área, naquele período.
Então, nós temos um poema Cherubim que se chama Na Batalha. Como nós vimos, assim, a última vez, nós vimos Cherubim do o discurso de Utapara, né, que é Cherubim quando sai da prisão e tal. E isso aqui, imagina, ele escreveu isso na época da guerra, quando a guerra começou. E, e como nós sabemos, Cherubim desenvolveu, assim, participou interiormente, né, muito nessa guerra, durante a guerra, a Segunda Guerra Mundial. E ele teve um papel, assim, fundamental nessa guerra. E ele escreveu várias coisas, né? Escreveu vários poemas durante esse período da guerra, tendo isso assim como tema dessa guerra. Muitas vezes, durante a longa retirada das idades lentas, na aresta estreita da vida, através do mar enorme do tempo, eu aceitei a morte e sofri a derrota, para ganhar, por minha queda, alguma vantagem para ti. Pois tu deste ao inconsciente o direito obscuro de opor-se à passagem luminosa de minha alma e de arrecadar a cada passo a taxa da noite, a fatalidade. Seu contador Augusto, tudo ao meu redor agora é pressionado pelas forças dos titãs. Este mundo é deles. Eles retêm seus dias como um feudo. Estou coberto de feridas e o combate é sem piedade. Não seria já a hora de tua vitória? Como tu queiras. Aquilo que é o destino, tu ainda deves, tu sabes, ó ancião dos mundos, tu sabes. Podemos ver de novo, Henrique? Como já, como já vimos aqui várias vezes, Cherubino expressa muito através dos poemas. Ele, ele diz muita coisa das suas experiências, né? Das suas impressões, por meio dos poemas. E, e com que tudo isso que ele fala é como se ele estivesse vivendo ele mesmo, né? Então, muitas vezes, durante a longa retirada das idades lentas, na aresta estreita da vida, através do mar enorme do tempo, eu aceitei a morte e sofri a derrota, para garantir, por minha queda, alguma vantagem para ti. E isso me faz pensar justamente o nascimento do Avatar, né? Tudo que o nascimento do Avatar e o sacrifício, né? Que é justamente essa manifestação do Avatar. Um Avatar que recebe tudo, que deve passar através de tudo, e justamente, por passar através de tudo, poder transformar.
Então ele diz, né? Então, eu aceitei a morte e sofri a derrota para ganhar, por minha queda, alguma vantagem para ti. Quer dizer, né? Quer dizer, com tudo isso, cada vez é um passo, né? Quer dizer, uma pequena vitória, alguma vantagem, né? Algum passo a mais. Pois tu deste ao inconsciente o direito obscuro de opor-se à passagem luminosa de minha alma. Essa imagem é belíssima, né? Tu deste ao inconsciente o direito obscuro de opor-se à passagem luminosa de minha alma e de arrecadar a cada passo taxa da noite. A fatalidade, seu contador Augusto, mantém o registro. Tudo ao meu redor, agora, é pressionado pelas forças dos titãs. Este mundo é deles. Eles retêm seus dias como um feno. Estou coberto de feridas e o combate é sem piedade. Não seria já a hora de tua vitória? Então ele conclui, como tu queres. Aquilo que é o destino, tu ainda deves estar o ancião dos mundos, tu sabes. Então, no final, ele entrega, né? No final, é a vontade divina que se cumpra. Se esse é o destino, se isso é o que tem que ser, então, que seja. E isso ele escreveu, digamos, no começo da guerra, 1939. Então, nós vamos retomar nossa leitura. Eu pensei de, eu pensei de repetir a, o que nós lemos o mês passado, porque esses capítulos são tão distantes, né, da nossa existência normal, digamos, né, nossa existência cotidiana, nossa vida, que para que a gente possa incorporar um pouco do que o Cherubino nos traz aqui, é, não é fácil, né? Quer dizer, são textos muito fortes, assim, muito cheios de
informações, informações que, para nosso entendimento humano, mental, informações difíceis de catalogar, difíceis de incorporar e tal. Então, eu acho que repetir para ajudar. Se a gente através de repetir, falar mais uma vez e tal, talvez descobrir elementos que não foram ainda, né, que a gente ainda não explorou. Então, talvez isso ajude a, se isso facilite um pouco nossa proximidade, né, com esses capítulos finais, que são, assim, a conclusão. Eu não diria conclusão, porque isso, como diz Cherubim, ele poderia escrever ainda, né, mas como a conclusão mesmo desse livro, né, que está nos acompanhando, assim, esses anos todos. Nós estamos aqui com a vida divina há 5 anos ou mais, então vamos ver se a gente consegue, pelo menos, destrinchar um pouco, né, essas possibilidades, né, que Chopin nos apresenta. Então, vamos começar de novo com a página 821. Então, vamos começar com a transição da sobremente para a supramente. É uma passagem da natureza, tal como a conhecemos, à supranatureza. Por esse fato mesmo, é impossível realizar isso por um mero esforço da mente. Nossa aspiração e esforço pessoal, sem ajuda, não podem alcançar isso, pois nosso esforço pertence ao poder inferior da natureza, e o poder da ignorância não pode alcançar por métodos característicos disponíveis aquilo que está além de seu próprio domínio natural. Então, essa transição, porque com Aurobindo ele fala, né, no capítulo precedente, né, da transformação psíquica, espiritual e instrumental, como ele fala dessa transformação, como que é um desenvolvimento de uma passagem de um nível a outro, etc. Mas aqui ele diz, a transição da sobremente para a supramente é uma passagem da natureza, como a conhecemos, à supranatureza. Então, é como se isso é fora. Não é mais uma simples transformação, como ele fala, né, no processo psíquico, no processo do desenvolvimento psíquico, desenvolvimento mental, desenvolvimento espiritual. Quer dizer, são desenvolvimentos, né, uma coisa que vai se desenvolvendo de uma a outra. Mas aqui não, essa transição é uma passagem, quer dizer, uma coisa que é outra coisa. Porque já não é mais no nível da mente. Quer dizer, é outra coisa. Mesmo se a gente pensa supranatureza, a única coisa que pode me vir assim, essa supranatureza são as descrições que a gente encontra em Sartre. Na passagem de Sartre, onde há momentos assim muito assim, maravilhosos, né? Assim, descrições da natureza, sobretudo o início, o nascimento de Sartre, quando ela se manifesta, né? Quando ela nasce, e o final, o livro 11, quando é justamente conquista, né? E traz de volta a alma de Satyabhama. Então, como a natureza, essa descrição da natureza também é belíssima. Então, é como se, não sei, talvez seja isso, a supranatureza. Assim, de outra maneira, eu não consigo entender nem o que é essa supranatureza. Então, assim, mas isso, por isso mesmo, essa passagem, é impossível realizar isso por um mero esforço da mente. E nossa aspiração e esforço pessoal, sem ajuda, não podem alcançar isso, pois nosso esforço pertence ao poder inferior da natureza, e o poder da ignorância não pode alcançar, por sua própria força,
por métodos característicos disponíveis, aquilo que está além de seu próprio domínio natural. Então, até então, ele vai dizer, todas as ascensões precedentes foram efetuadas por uma consciência-força secreta, atuando primeiro na inconsciência e depois na ignorância. Sua ação fez emergir à superfície seus poderes evoluídos, poderes escondidos atrás do véu e superiores às antigas formulações da natureza. Mas ainda assim, é necessário que esses mesmos poderes superiores, já formulados em toda a sua força natural, em seus próprios planos, exerçam uma pressão. Esses planos superiores criam seus próprios alicerces em nossas partes subliminares e de lá podem influenciar o processo evolutivo na superfície. Então, nós vimos isso, quer dizer, lembra que a vez passada nós falamos do nível da mente, né? Então, nós temos na mente a subida, nós temos a matéria, a vida, a mente superior, a mente iluminada, a intuição. E aí nós temos a sobremente e a supramente, né? Então, ele diz aqui, esses planos superiores criam seus próprios alicerces em suas partes subliminares, e de lá podem influenciar o processo evolutivo na superfície, porque foi criada uma base no inconsciente, no inconsciente, no subconsciente. Então, quando tem a pressão, é como que tem uma resposta, né, essa base. Sobremente e supramente estão também evoluídas e ocultas na natureza terrestre, mas não têm formações nos níveis acessíveis de nossa consciência interior subliminar. Então, é bom ver isso, né? Quer dizer, a sobremente e a supramente não tem essa base, esse alicerce, onde pode justamente, quando existe a pressão de cima, há esse chamado e é essa resposta. Mas como não há para a supramente e a sobremente, não existe isso, essa base. Não, elas estão tão bem evoluídas, mas não existe essa formação nos níveis acessíveis de nossa consciência interior subliminar. Não há ainda um ser sobremental ou uma natureza sobremental organizada, nenhum ser supramental ou uma natureza supramental agindo em nossa superfície ou em nossas partes subliminares normais. Pois esses poderes maiores de consciência são supraconscientes em relação ao nível de nossa ignorância. Para que os princípios evoluídos da sobremente e da supramente possam emergir de seus segredos velados, o ser e os poderes da supraconsciência deverão descer em nós e elevar-nos, expressar-se em nosso ser e em nossas faculdades. Essa descida é a condição sine qua non da tradição e transformação. Então, isso basicamente, eu acho que foi o que Chernobyl fez. Chernobyl criou, quando ele se isolou por todos aqueles anos, foi justamente para fazer esse trabalho, criar esse alicerce, criar um ponto físico onde a supramente teria uma base para daí poder se manifestar no plano físico, poder emergir e se manifestar no plano físico. Isso é o que eu posso concluir, eu posso estar enganada, mas isso é o que eu concluo, digamos, lendo isso. É certamente concebível que, mesmo sem a descida, por uma pressão secreta do alto, por uma longa evolução, nossa natureza terrestre consiga entrar em contato íntimo com os planos superiores, agora supraconscientes, e que uma formação da sobremente subliminar se manifeste por trás do véu.
Como resultado, a consciência própria a esses planos superiores poderia lentamente despertar na superfície de nosso ser. É concebível que uma espécie de seres mentais possa aparecer dessa maneira. Seres que pensariam e agiriam, não por meio do intelecto ou da inteligência racional e reflexiva, ou não principalmente, mas por meio de uma mente intuitiva, que seria o primeiro passo de uma mudança ascendente. Isso poderia ser seguido por uma mentalização que nos conduziria à fronteira além da qual encontra-se a supramente ou gnose divina. Mas esse processo seria, inevitavelmente, um empenho longo e laborioso da natureza. Há também a possibilidade de que se consiga apenas uma mentalização superior imperfeita. Os novos elementos mais elevados poderiam dominar fortemente a consciência, mas ainda estariam sujeitos à modificação de sua ação pelo próprio princípio de uma mentalidade inferior. E aqui nós vemos mais uma vez, e vamos ver, inclusive, ao longo desse capítulo, como cada vez que o Rubino se refere justamente a um poder mais elevado que desce para ter uma influência, né, sobre um poder inferior, há sempre esse risco, porque esses novos elementos mais elevados poderiam fortemente dominar a consciência, mas a situação pelo próprio princípio de uma mentalidade inferior. Isso ele fala assim em todos os níveis, né? Quando ele fala, por exemplo, da intuição, você pode receber quando a intuição que vem alguma coisa que vem de dentro, um conhecimento intuitivo, passa pela mente, então a mente já interpreta, já distorce, já conta a sua história, e aquilo que resulta é ínfimo, né, comparado com a origem, com o que poderia ter, com o que surgiu. Ao passar por todos esses canais, através da mente e tudo, então se perde, né? Então, assim, cada vez que é outro em outro plano, tem o plano da consciência superior, a mente iluminada, cada um desses, quando, né, tem a sua influência, o que resta tem sempre essa dificuldade de não pode agir de modo direto e puro, porque se mistura com os elementos que são aqui, que estão ainda no plano mental, e o ego, e o plano físico, e aí já não tem mais aquela força, já não consegue mais agir com a mesma intensidade, com a mesma pureza original. Então, cada vez que acontece, há sempre essa nota, né? Jogando sempre uma atenção para isso, em qualquer dos níveis. Então, haveria um conhecimento maior, mais vasto e iluminado, a cognição de uma ordem superior, mas sofreria ainda uma mistura, que a sujeitaria à lei da ignorância, assim como a mente é submetida às limitações da lei da vida e da matéria. Acho que é claro, né? Quer dizer, assim, a mente está muito submetida à lei da vida e da matéria, assim como a vida está submetida às leis, digamos, da matéria, e assim uma coisa submetida à outra, ilimitada, e obrigando, digamos, de certo modo, ao plano um pouco mais alto, sempre de se limitar quando quer influenciar esse mundo que está um pouco mais abaixo. Mas, de todo modo, acontece, né? Acontece sempre uma mudança, mas não é nunca a coisa original e pura. É sempre misturado. Para uma verdadeira transformação, é preciso uma intervenção do alto, direta e sem véus. Seria também necessário uma submissão e entrega totais da consciência inferior,
que deve renunciar às suas exigências. Então, aqui temos duas coisas. Para uma verdadeira transformação, primeiro, uma intervenção do alto, direta, sem véus. Também é necessária uma submissão e entrega totais da consciência inferior, que deve renunciar às suas exigências. Então, uma discípula, intervenção direta e sem véus, uma submissão e entrega totais, que deve renunciar às exigências. Ela deve querer que a lei de sua ação separada seja completamente anulada pela transformação e perca todos os direitos sobre o nosso ser. Se essas duas condições pudessem ser realizadas desde agora, por uma vontade e um apelo consciente no espírito, e se nosso ser inteiro, tanto manifestado quanto interior, participasse em sua própria mudança e elevação, a evolução, a transformação, poderiam produzir-se por uma mudança consciente, relativamente rápida. A consciência é força supramental, agindo do alto, e a consciência é força evolutiva, agindo por trás do véu, sobre a percepção e a vontade desperta do ser humano mental, efetuariam, pela união de seus poderes, essa transição de enorme importância. Não seria mais necessário uma evolução lenta, contando muitos milênios para cada passo. A evolução difícil e hesitante que no passado a natureza efetuou nas inconscientes criaturas da ignorância. É, é bom lembrar, né, que a vida divina, assim como Savitri, que eu pessoalmente considero assim, os marcos assim, né, da obra de Shirogane, refletem de maneira diferente, de forma diferente, a experiência dele. Quer dizer, a vida divina é a experiência de Shirogane. Quer dizer, o que ele está nos dizendo aqui é tudo que ele passou, tudo que ele fez, tudo que ele viveu. E, então, quando ele nos explica essa transformação, as necessidades, essa descida do alto, esse abandono, essa entrega da consciência inferior, como isso poderia ser mais rápido, porque tudo isso ele viveu, ele fez, ele chamou para nos ajudar, quer dizer, assim, para deixar isso aqui assim, escrito, né? Deixar esse documento. Então, se isso acontecesse, então existe a consciência força supramental, que é gerida do alto, e a consciência força evolutiva, quer dizer, aquela que faz tudo evoluir e crescer. Então, mas a força fundamental do alto, que faz a pressão, e a consciência evolutiva, que está por trás do véu, e que age sobre a percepção e a vontade desperta do ser humano mental. Então, pela união desses dois poderes, então essa transição seria como ele diz aqui, não seria mais necessário uma evolução lenta, se isso realmente acontecesse, essa constelação, né? A consciência força do alto, a consciência força evolutiva, a percepção, a vontade desperta do ser humano mental. Então, é a união desses poderes, essa transição de enorme importância, isso tudo se efetuaria. Então, não seria mais necessário uma evolução lenta,
contando muitos milênios para cada passo. A evolução lenta e difícil, a evolução difícil e hesitante que no passado a natureza efetuou nas inconscientes criaturas da ignorância. Então, uma primeira condição para essa mudança é que o homem mental que somos agora perceba e possua dentro de si a lei profunda de seu ser e de seus processos. Ele deve tornar-se o ser interior psíquico e mental, mestre de suas energias. Não mais escravo, mas senhor dos movimentos da prática inferior, estabelecido firmemente em livre harmonia com a lei superior da natureza. Um controle crescente do indivíduo sobre a ação de sua própria natureza. Uma participação cada vez mais consciente na ação da natureza universal são as características que distinguem o princípio e o processo evolutivos. E, na verdade, são suas consequências lógicas. Toda ação, toda atividade mental, vital e física no mundo são a operação de uma energia universal. Uma consciência-força, que é o poder do espírito cósmico, e elabora a verdade cósmica e a verdade individual das coisas. Mas visto que essa consciência criadora cobre-se na matéria como uma máscara de inconsciência, e na superfície assume a aparência de uma força universal cega, que executa um plano ou organiza as coisas parecendo não saber o que faz, o primeiro resultado terá uma aparência similar. Esse é o fenômeno de uma individualização física inconsciente, uma criação não de seres, mas de objetos. Aqui ele está descrevendo de outra maneira a evolução, né? A evolução da matéria, quer dizer, aqui é a matéria, e se come na matéria como uma máscara de consciência e assume a aparência de uma força universal cega, que executa um plano, organiza as coisas parecendo não saber o que faz. Então, é matéria. Então, se vocês lembram aqui, aquele capítulo que nós lemos, a ascensão do homem espiritual, que eu sempre volto àquele primeiro parágrafo, que é belíssimo, né? O segundo parágrafo. Vocês lembram daquilo? Quer dizer, que ele, se houvesse uma testemunha que visse, né, naquele universo, né, aquele mundo pequeno, né, a Terra, né, pequenina, e no meio do universo enorme, onde alguma coisa ia começar a acontecer, quer dizer, a matéria. Então, a matéria cria objetos, né? Então, assim, uma criação não de seres, mas de objetos. Estas são existências formadas com suas propriedades e qualidades próprias, um poder de ser, um caráter de ser. Mas nelas, o plano e a organização da natureza devem ser elaborados mecanicamente, sem nenhum começo de participação, iniciação ou percepção consciente no objeto individual, que emerge como o primeiro resultado mudo e campo inanimado da ação e criação da natureza. Então, isso é muito interessante, porque isso é matéria, né? E, e a beleza, quer dizer, a importância, a beleza da matéria, é que é onde a consciência, onde tudo, quer dizer, a consciência, a possibilidade evolutiva, a supramento, tudo, quer dizer, é onde tudo se aloja, onde tudo se esconde,
né? Então, na involução, quer dizer, na descida, quer dizer, a primeira coisa que desce é a supramente, né? Então, evidentemente, é a última que vai aparecer, a que vai se manifestar, né? E, mas essa é a beleza da matéria. Então, assim, que tudo isso emerge como primeiro um resultado mudo e campo inanimado da ação e criação da natureza. Isso nós vimos, né, essa imagem, não, desse capítulo, a evolução do homem espiritual, essa imagem, né, que eu acabei de falar, né, esse planeta, onde começa essa matéria, começa a tomar forma, a criar objetos, criar coisas, né, começa e aí depois vem os primeiros sinais de vida, entendeu? Esse Urbino vai nos levando assim, cada vez ele nos diz de uma maneira mais complexa, ou mais poética, esses princípios, né, evolutivos, da evolução da matéria, da vida, da mente, né? E aqui ele vai nos levando ainda mais longe, né? Porque ele vai nos levar justamente a partir dessa matéria, ele vai nos conduzir a essa virada, né? Como ele diz aqui, essa transição, né? Que vai nos levar justamente à supramente. Então, na vida animal, e aí saímos já da natureza passiva, né? Então, na vida animal, a força começa lentamente a tornar-se consciente na superfície e assumirá a forma não mais de um objeto, mas de um ser individual. Mas esse indivíduo imperfeitamente consciente, embora participe, tenha sensações e sentimentos, por ora apenas executa o que a força realiza sem muita ênfase, sem ver com clareza o que se realiza. Ele parece não ter outra escolha, outra vontade, senão aquela que lhe é imposta pela forma de sua natureza. Então, aqui nós temos os animais, talvez os primeiros humanos, porque com a mente humana aparecem pela primeira vez uma inteligência observadora, que olha o que se realiza. Nós tivemos aqui já o plano da matéria, o plano do objeto, então a coisa individual, dos animais, né? E aí aparece a mente, quer dizer, aparece a vida, e aí aparece a mente. Então aparece uma inteligência observadora que olha o que se realiza, uma vontade e uma escolha que se tornaram conscientes. Mas a consciência é ainda limitada e superficial. O conhecimento também é limitado e imperfeito. Essa é uma inteligência parcial, uma semi-compreensão, em grande parte tateante e empírica. Ou, se for racional, será por meio de construções, teorias e formas. Não há ainda uma visão luminosa que conheça as coisas por apreensão direta e as organize segundo o plano da verdade inerente a elas, uma precisão espontânea em acordo com a visão. Então, aparece a mente, né? A mente pode observar, pode analisar, pode ter vontade de escolha, mas a consciência é ainda limitada e superficial. O conhecimento também é limitado e imperfeito, porque essa é uma inteligência parcial, uma semi-compreensão. Se for racional, será por meio de construções, teorias e fórmulas. É mecânica, de certa maneira, né? Não há ainda uma visão luminosa que conheça as coisas por apreensão direta e as organize segundo o plano da verdade inerente a elas, com uma precisão espontânea em acordo com a visão. A inteligência humana, embora possua certo elemento de instinto, intuição e discernimento,
que é uma primeira forma desse poder de visão luminosa, em geral e por natureza, é uma razão inquiridora, um pensamento reflexivo que observa, supõe, deduz, conclui e chega com muito esforço a uma verdade construída, um esquema de conhecimento construído, uma ação deliberadamente organizada, preparada por ela mesma. Ou antes, isso é o que ela se esforça para ser, e é parcialmente. Por seu conhecimento e sua vontade, são constantemente invadidos, obscurecidos, ou frustrados por forças do ser, que são instrumentos semicegos do mecanismo da natureza. Isso somos nós, né? Então, aqui até chegamos à mente. Então, quer dizer, a evolução nos trouxe até a mente. A gente está lendo aqui agora. Mas é claro que a mente, ela não pode controlar completamente nossa vida e nosso ser psíquico. Porque a mente, como diz Cherubim, ela não tem, ela não é capaz de conhecer, ela não é capaz de ver o todo, né? Ela vê só por partes. E isso aqui nós já abordamos isso em diferentes momentos, né? Todo mundo, nós já lemos sobre isso, se fala sobre isso é, já é conhecido. Mas eu acho que a gente ainda insiste muito em ter certas coisas, né? Fazemos afirmações e estamos seguros, né, de coisas. E isso, de certo modo, nem corresponde ao que a gente está lendo aqui, né? Porque, segundo o que a gente está lendo aqui, as limitações da mente, digamos, saber dessa limitação da mente, deveria nos trazer uma grande humildade, eu diria. Porque até que se chegue a isso que o Chorobino chama, é, a verdadeira intuição, a verdadeira uma mente mais iluminada, e até chegar a esses níveis, tudo que a gente pensa saber é incompleto, não é total, não é a visão inteira, não é a visão do todo. É o que ele diz aqui, seu conhecimento e sua vontade são constantemente invadidos, obscurecidos ou frustrados por forças do ser, que são instrumentos semicegos do mecanismo da natureza. Então, isso não é, evidentemente, o poder supremo da consciência. Não é o termo final de sua evolução, nem seu cunho mais alto. Uma intuição maior e mais íntima deve ser possível, que entraria no coração das coisas, estaria em uma identidade luminosa com os movimentos da natureza e asseguraria ao ser um controle claro de sua vida, ou ao menos uma harmonia com seu universo. Isso aqui é belíssimo, né? Essa é uma intuição maior e mais íntima deve ser possível, que entraria no coração das coisas. Estaria em uma identidade luminosa com os movimentos da natureza e asseguraria ao ser um controle claro de sua vida, ou ao menos uma harmonia com o seu universo. Então, a gente não pode dizer que temos isso, né?
essa expressão aqui é muito bonita, uma intuição maior e mais íntima, que entraria no coração das coisas. Então, é nesse momento que a vida muda, né? Porque a gente não pode mais ver as coisas da mesma maneira. E hoje a gente vê tudo de maneira muito utilitária. E, mas se você entra no coração das coisas, não por essa emoção, agora sim, às vezes a gente confunde, né, a intuição com as emoções, né, com certo tipo de pensamento, mas não é disso que o Cherubim fala. Ele fala de uma intuição maior e mais íntima. Deve ser possível, que entraria no coração das coisas. Então, só uma consciência livre e inteiramente intuitiva seria capaz de ver e apreender as coisas por contato direto, de uma visão penetrante, ou pelo sentido espontâneo da verdade, nascido de uma unidade ou identidade subjacente. E só essa consciência livre e inteiramente intuitiva, só ela seria capaz de organizar a ação da natureza em acordo com a verdade da natureza. A gente podia se perguntar qual seria a verdade da natureza, como entrar, né? Como poder desenvolver, como poder chegar a essa intuição. Então, essa seria uma participação real do indivíduo nas obras da consciência universal. Então, se fosse, quando isso for possível, então haverá realmente o início, talvez, né, de um amor verdadeiro, né, uma empatia, esse conhecimento por identidade, né? E tudo mudaria, quer dizer, assim, nossa relação com o outro, com nós mesmos, né, para começar, mas com o outro, com a natureza, com tudo. Então, ele diz, essa seria uma participação real do indivíduo nas obras da consciência força universal. Porque a participação que nós temos hoje, o que pensamos ter hoje, é uma participação predatória em todos os níveis. Assim, em termos, eu falo em termos gerais, né, da humanidade. Com certeza, aqui e ali, em certos pontos, aparecem já movimentos que, malgrado tudo, buscam trabalhar, realizar coisas de outra maneira, mas que ainda é muito mental, mas cujo resultado pode ser sentido, né? Existe uma espécie de boa vontade, uma, um interesse, uma coisa que corresponde a essa evolução em direção a essa intuição, a esse conhecimento. Quer dizer, existe movimento, né? Existe esse fôlego, mas, em geral, não. Então, essa seria uma participação real do indivíduo nas obras da consciência força universal. O Purusha individual tornar-se-ia o mestre de sua própria energia executiva e, ao mesmo tempo, um parceiro consciente, agente, instrumento do espírito cósmico na ação
da energia universal. A energia universal agiria por meio dele, mas ele também agiria por meio dela. E a harmonia da verdade intuitiva faria dessa operação dupla uma ligação. Uma participação consciente e crescente desse tipo, ao mesmo tempo mais elevada e íntima, deve acompanhar a transição de nosso estado de ser atual a um estado de supernatureza. Um outro mundo harmonioso, onde uma inteligência mental intuitiva desse tipo imporia seu controle e sua lei, é concebível. Mas no plano de nossa existência, devido à intenção original e à história passada do propósito evolutivo, um tal domínio e controle dificilmente poderia estabilizar-se. E é pouco provável que pudesse ser completo, final e definitivo. Pois uma mentalidade intuitiva, ao intervir em uma consciência mental, vital e física misturada, normalmente seria forçada a misturar-se com a substância inferior da consciência já evoluída. E para agir aí, teria que entrar nessa substância. Ao fazer isso, se encontraria enredada nela, invadida por ela, alterada pelo caráter separador e parcial da ação de nosso mental, pela limitação e a força restritiva da ignorância. Aqui, de novo, né, o que nós mencionamos antes. Né? Cada vez que esse poder, essa força, esse outro mundo tenta, né, começa a baixar, sempre há essa se encontrar enredada, invadida, alterada pela ação do nosso mental, que é parcial, uma limitação do nosso mental, e a força restritiva da ignorância. A ação da inteligência intuitiva é bastante intensa e luminosa para entrar na massa da ignorância e da inconsciência e modificá-la, mas não é bastante ampla e inteira para absorvê-la e abolir. Essa inteligência intuitiva ela é intensa, é luminosa. Ela vai entrar na massa da ignorância, da inconsciência, modificada, mas ela não é bastante ampla e inteira para absorvê-la e aboli-la. Não poderia efetuar uma transformação completa de toda a consciência em sua própria substância e poder. Contudo, mesmo em nossa condição presente, há certo tipo de participação e nossa inteligência normal está desperta o suficiente para que a força consciente universal haja por meio dela e permita à inteligência e à vontade orientar, em certa medida, as circunstâncias internas e externas. Essa orientação é, no entanto, bastante atrapalhada e, com frequência, acompanhada de erros. Só pode ter um efeito em poder limitados, não em proporção com a ampla totalidade das vastas operações da força consciente. Na evolução em direção à supranatureza, esse poder inicial de participação consciente na ação universal alargar-se-ia no indivíduo e tornar-se-ia uma visão cada vez mais íntima e extensa da ação da supranatureza nele, uma percepção sensível do curso que ela segue, uma compreensão crescente ou uma ideia intuitiva dos métodos que devem ser seguidos para uma alta evolução mais rápida e mais consciente. Shirobindro sempre nos dá a mão, né?
Ele sempre, ele sempre se volta, né, para nos dizer que nem tudo está perdido. Então, assim, mesmo nossas condições presentes, há certo tipo de participação. E nossa inteligência normal está desperta o suficiente para que a força consciente universal haja por meio dela. Então, assim, eu tentei falar antes, né, como que há movimentos, há ações, há indivíduos, há grupos, existem essas coisas, né, porque justamente mesmo essa nossa inteligência normal está desperta, né, em alguns casos, o suficiente para receber isso, né? Só que é limitada, atrapalhada, erra. O efeito é um poder, só pode ter um efeito e um poder limitados, não em proporção com a ampla totalidade das vastas operações da força consciente. Então, mas isso vai se alargar, ele diz aqui. Então, nessa evolução, até chegar a essa supranatureza, então, esse poder inicial que nós temos vai se alargar e pode se tornar uma visão cada vez mais íntima e extensa da ação da supranatureza nele, uma percepção sensível do curso que ela segue, uma compreensão crescente, uma ideia intuitiva dos métodos que devem ser seguidos para uma autoevolução mais rápida e mais consciente. À medida que o ser psíquico interior, ou o ser mental oculto interior, viesse mais para frente, haveria um poder maior de escolha, de aprovação. O começo de um livre-arbítrio autêntico, cada vez mais efetivo. Mas esse livre-arbítrio se exerceria, sobretudo, em relação às operações da natureza no ser humano. Significaria apenas um controle mais livre, mais completo e imediatamente perceptível das noções de seu próprio ser. Mesmo assim, no início, a vontade não poderia ser completamente livre, enquanto estivesse aprisionada nos limites criados por suas próprias formações, ou fosse combatida pela imperfeição nascida da mistura da velha consciência com a nova. Haveria, no entanto, uma mestria e um conhecimento crescentes e uma abertura a um ser e uma natureza superiores. Então, a gente fica vendo isso não como se a gente consegue nem pode dizer, se desapegar um pouco, né, de si mesmo, né, de cada um, e poder ter uma visão como se realmente a gente olhasse essa história, esse processo evolutivo, esses passos, né, tão lentos, como, e ser também bastante desapegado para observar esses processos em si mesmo, porque isso acontece em cada um, né? Se a gente tenta ser um pouco mais consciente, abrir-se, né, a essas forças intuitivas, essas forças mais altas, se isso é sincero, eu acho que a gente pode observar mudanças, né, em cada um de nós, a gente pode observar essas mudanças. E para isso, justamente, ter esse material, poder ouvir, compartilhar, como fazemos aqui, eu acho que são marcos que a gente pode identificar no caminho, imagino, né, como se pudesse, de certo modo, começar
a mapear um pouco nossa própria história, e a história, e, e essa própria história no mundo que nos circunda. Eu acho que tem, como o Cherubino diz aqui, mesmo nessa condição presente, há certo tipo de participação, e nossa inteligência normal está desperta o suficiente para que a força consciente universal haja por meio dela. E ele continua. Mas, assim, para isso, assim, uma grande sinceridade e humildade, sinceridade, essas qualidades, né, que a gente sabe que precisa. Mas, então, mas é possível. Mas é possível. Ele diz isso. Quer dizer, é bastante atrapalhada, acompanhada de erros, imperfeita, tudo isso, mas é possível. Então, se a gente pudesse ver justamente até onde isso vai, o que é que atrapalha, fazer, poder realmente observar, com muita, com silêncio, com humildade, com sinceridade, com silêncio, e acho que isso faz parte do autoconhecimento. Eu conhecer a si mesmo, acho que isso faz parte. E aqui o que ele vai dizer agora também vai completar, vai ilustrar isso com muita clareza. Nossa noção de livre-arbítrio é passível de ser contaminada pelo individualismo excessivo do ego humano e adotar a imagem de uma vontade independente que age isolada, por conta própria, em uma completa liberdade, sem outra determinação, exceto sua própria escolha e seu movimento separado e sem relações. Essa expressão livre-arbítrio, muita gente pergunta qual é o papel do livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, né? E aqui ele diz bem claro, pode ser contaminado, essa noção, pelo individualismo excessivo do ego humano. Então, assim, o livre-arbítrio quer dizer que eu posso fazer o que eu quero. Adotar a imagem de uma vontade independente que age isolada, por conta própria, em uma completa liberdade, sem outra determinação, exceto sua própria escolha e seu movimento separado e sem relações. Essa ideia ignora o fato de que nosso ser natural faz parte da natureza cósmica. E nosso ser espiritual só existe pela transcendência suprema. Nosso ser total só poderá elevar-se e sair da sujeição à facticidade da presente natureza mediante uma identificação com uma verdade e uma natureza superiores. Então, de fato, a gente só pode falar de livre-arbítrio se existir essa identificação em uma verdade, com uma verdade e uma natureza superiores. E se não há isso, é o que ele está dizendo aqui. É contaminada pelo individualismo, o ego, etc. Porque a vontade do indivíduo, mesmo quando completamente livre, não poderia agir em uma independência isolada. Porque o ser e a natureza individuais estão incluídos no ser e na natureza universais e dependem do transcendente, que tudo governa. Eu acho que essa definição aqui é muito, muito clara, muito boa. Assim, para essa noção, né, que nós temos do livre-arbítrio. Sem dúvida, a ascensão pode ter uma linha dual. Em uma, o ser individual poderia sentir-se e comportar-se como uma autoexistência independente que se une à sua própria realidade impessoal. Ele poderia, concebendo-se assim, agir como uma grande força,
Mas, ou sua ação ainda estaria em um quadro alargado de seu passado e seu presente, tais como foram formados pelo poder da natureza, ou então foi a força cósmica e suprema que agiu nele, e não haveria iniciativa pessoal de ação. E, portanto, nenhum sentido de livre-arbítrio individual, mas apenas a obra de uma vontade e de uma energia cósmicas ou supremas, impessoais. Seguindo a outra linha, o ser sentir-se-ia o instrumento espiritual do Ser Supremo e agiria, então, com um de seus poderes, limitado em sua ação apenas pelas potências da supranatureza, que são sem limites ou restrições, exceto os da verdade e da lei própria do indivíduo, e a vontade que está neles. Mas nos dois casos haveria, como condição para escapar do controle de uma ação mecânica das forças da natureza, uma submissão a um poder consciente maior ou consentimento do ser individual, que se unifica à intenção e ao movimento desse poder em sua própria existência e na existência do mundo. Ele descreve aqui os dois. Essa atenção pode ter uma linha dual, até para na linha do livre-arbítrio. O ser individual poderia se sentir e se comportar como uma autoexistência independente que se une à sua própria realidade impessoal. E poderia, concebendo-se assim, agir com uma grande força, mas sua ação ainda estaria em um quadro de seu presente, tais como foram formados pelo poder da natureza. Então, não é a vontade, né? Não é o livre-arbítrio, não é a própria pessoa que faz tudo isso, mas ele ainda é dominado, ele ainda, como ele diz aqui, ele é informado pelo seu passado, seu presente. Então, não existe essa coisa assim, é a minha vontade é individual, eu mesma. Não. Mesmo que essa vontade é poderosa, eu posso justamente me unir a essa minha realidade, isso ainda é resultado do meu passado, do que eu vivo, porque tudo está ligado, né? Essa força universal, essa força cósmica, está tudo ligado. Então, ou foi isso, ou então a força cósmica e suprema que agiu nele, e não haveria iniciativa pessoal de ação. E, portanto, nenhum sentido de livre-arbítrio individual, mas apenas a obra de uma vontade de uma energia cósmica supremas e pessoais. Mas a outra linha, quer dizer, uma é essa, né, que vem do seu passado, do seu presente, essas são energias que estão aí, que fazem parte da sua vida, mas que a gente não sabe. E a outra linha é que o ser pode se sentir um instrumento espiritual do Ser Supremo e agiria, então, como um de seus poderes, e seria limitado apenas pelas potências da supranatureza e a vontade que está nelas. Mas nos dois casos, haveria como condição para escapar do controle de uma ação mecânica das forças da natureza, uma submissão a um poder consciente maior, ou o consentimento do ser individual, que se unifica à intenção e ao movimento desse poder em sua própria existência e na existência do mundo. Então, a gente volta sempre a isso, né? A essa entrega, a essa confiança, a essa consciência de que existe esse poder maior. E é a isso que ele tem que se unir. Então, ele continua aqui. Pois a ação de um novo poder de ser,
em um domínio mais alto da consciência, de consciência, poderia ser, mesmo em seu controle da natureza exterior, extraordinariamente efetivo, mas só porque a luz de sua visão traz uma harmonia ou identificação com a vontade cósmica e transcendente. Pois é quando se torna instrumento não mais de um poder inferior, mas de um poder superior, que a vontade do ser se torna livre de um determinismo mecânico criado pela ação e pelos processos de energia mental, energia vital e energia material cósmicas, e se libera da sujeição ignorante à pressão dessa natureza inferior. O indivíduo disporia, talvez, de um poder de iniciativa, mesmo de uma supervisão de forças mundiais, mas seria a iniciativa de um instrumento, uma supervisão delegada. A escolha do indivíduo receberia a sanção do infinito, porque ele mesmo seria uma expressão de uma verdade do infinito. Assim, a individualidade tornar-se cada vez mais poderosa e efetiva, à proporção que se reconhecesse como centro e formação do ser e da natureza universais e transcendentes. Pois, à medida que essa mudança progride, a energia do indivíduo liberado não seria mais a energia limitada da mente, vida e corpo com que ele começou. O ser emergeria em uma luz maior de consciência e abrir-se-ia a uma ação maior da força, e as faria sua. Elas emergeriam e desceriam nele e o absorveriam em si mesmas. A existência natural do indivíduo tornar-se-ia a instrumentação de um poder superior, de uma consciência-força sobremental e supramental, o poder da Shakti divina original. Ele sentiria todo o processo da evolução como a ação de uma consciência suprema e universal. Uma força suprema e universal agindo conforme sua escolha, em qualquer nível e nos limites que se autodeterminasse, como a obra consciente do ser cósmico e transcendente, a ação da Mãe dos mundos, onipotente e onisciente, que eleva o ser até si mesmo, até a sua supranatureza. Em lugar da natureza de ignorância, com o indivíduo como seu campo, fechado, instrumento inconsciente ou semiconsciente, haveria a supranatureza da gnose divina, e a alma individual seria seu campo de ação e instrumento, consciente, aberto e livre. Ela participaria de sua ação, perceberia seu propósito e processo, e ao mesmo tempo seu próprio self maior, a realidade universal e transcendente, e perceberia também sua própria pessoa como ilimitavelmente uma com essa realidade. E ainda assim, como um ser individual de seu ser, um instrumento e centro espiritual. Começar a abrir-se à ação da supernatureza para nela participar é uma condição para a virada em direção à última transformação, a supramental. Pois essa transformação é a conclusão da passagem que conduz da harmonia obscura de automatismo cego, ponto de partida da natureza, à espontaneidade luminosa e autêntica, ao movimento infalível da verdade autoexistente do espírito. A evolução começa com o automatismo da matéria
e de uma vida inferior, em que tudo obedece implicitamente ao impulso da natureza. Tudo cumpre mecanicamente a lei de seu ser e assim consegue manter a harmonia de seu tipo limitado de existência e ação. A evolução prossegue e passa pela confusão fecunda da mente e da vida de uma humanidade conduzida por essa natureza inferior, mas que luta para escapar às suas limitações, para dominá-la, dirigi-la e utilizá-la. Em seguida, emerge em uma harmonia maior e espontânea, e em uma ação que se cumpre automaticamente, porque é fundamentada na verdade espiritual das coisas. Nesse estado superior, a consciência verá essa verdade e seguirá a linha de suas energias com um conhecimento pleno, uma participação efetiva e mestria dos instrumentos, um completo deleite na ação e na existência. Ela fluirá a felicidade de uma perfeição luminosa na unidade com tudo, em lugar de sofrer a submissão cega do indivíduo ao universal. A cada momento, a ação do universal no indivíduo e do indivíduo no universal será iluminada e governada pela autoridade da supernatureza transcendente. Vamos parar aqui, porque realmente muita coisa, né? Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Nada? Bom dia, Helena. Será que ninguém Oi, perguntou? Luciano. Oi? Eu, Olha, eu, como está? Eu não consegui ouvir tudo, né? Mas hum, essa parte final, posso estar divagando um pouco, mas Cherubino escreveu isso em 1900 no na primeira dezena de 1900, 1910, começo do não, século, né? não, não. Esses últimos capítulos, 6 últimos capítulos, ele escreveu em 49. Ah, tá, 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 E tá. Não, todo o então, resto foi, 1914, foi a partir de 1914, né? Que ele foi na revista sim, Adler. sim, Mas os 6 últimos capítulos foram escritos bem mais tarde. tá, tá. Então, minha linha de raciocínio foi para o Beleléu.
que a minha linha de raciocínio seria assim, que ele teria escrito lá no começo e na vida ele foi externalizando isso, né? Não sei se eu consigo me expressar, né? Digamos assim, é como se você tem uma motivação inicial, né? E ela, durante ao longo da sua vida, você vai é, aprofundar, florescer, desenvolver, né? Mas você disse que ele escreveu isso no final já, né? Não sei se tu entendeu o meu raciocínio. Não, não entendi, não. Tá, não, vou dar talvez um outro exemplo. O pouco que eu Mas não consigo. dê exemplo, não, Luciano, não dê exemplo, não. Tá, Porque tá, justamente tá, você tá. tenta dizer como é que Não, com suas palavras, né? A pergunta. tá. Tá? Assim, como essa força, essa ideia não seria a ideia, né? De, de algo à frente, né? De algo que alguém pode, e a humanidade um dia vai chegar, é, ela, ela estava lá nos primeiros pensamentos, nas primeiras expressões de Cherubino, né? E que depois foi desenvolvido, né? Foi ampliado. Isso eu não estou colocando só de Cherubino, estou dizendo de qualquer pessoa, né? Ou seja, de ter um objetivo à frente e, e a vida, se você o seguir, a vida vai se revelando. Não sei se seria isto. Não, eu acho que tem duas coisas que são uma. Quer dizer, uma é o movimento da natureza, né? O movimento evolutivo, e, e essa aí que o Cherubim chama ideia mestra, ideia força, que está por trás de tudo, né? E que guia, que é a evolução do ser psíquico, a evolução da alma, e que vai nos conduzir justamente a essa transformação instrumental. E isso é, digamos, o programa da natureza, e é também o programa humano, de cada indivíduo. O programa é o mesmo. Só que o indivíduo, como indivíduo, a gente pode fazer isso de maneira consciente, nesse sentido, acelerar esse processo. Enquanto que a natureza faz no seu ritmo. Quer dizer, um dia ela vai chegar. Mas com a presença do ser humano, justamente isso se acelera. E Cherubim, justamente, ele veio para nos dizer como acelerar. Não sei se eu me dá agora, não sei se eu me expliquei, mas assim, estou tentando Sim, entrar na sua pergunta. sim, 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 sim. Isso, Hum. tá. É, tá. Mais alguma pergunta? Oi, Paulo. Oi, Bárbara. Oi, Alcione. Oi, todo mundo.
Não, só para concluir, assim, para mim mesma, assim, esses textos são assim, extremamente desafiadores, né? E cada vez que a gente lê, é como que cada linha não é mais nem um parágrafo, né? Cada frase é um mundo. E, e a única coisa é deixar entrar. Eu acho que não tem muito, assim, com a cabeça a gente não pode ir muito longe, né? Então, tem que deixar entrar, né, isso tudo e ver como é que isso processa, né? Essa alquimia, né? Tem que deixar esse processo, porque é muita coisa, né? Muita coisa. Então, tá. Então, bom dia para vocês.